Hoje nós vamos ver a função cosseno. Nós vamos ver mais uma função trigonométrica, que é a função cosseno. O cosseno está relacionado ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então vamos imaginar o seguinte, que nós temos um triângulo retângulo, que este ângulo aqui interno é de 45 graus. 45 graus. Então o que acontece? O cosseno é exatamente a relação entre esse cateto adjacente e a hipotenusa. Só que, se a hipotenusa ela é igual a 1, o valor dessa hipotenusa vale 1, então o cosseno de 45 será igual ao cateto adjacente dividido por 1. Então, este cosseno deste ângulo será exatamente o tamanho do cateto adjacente. Então essa é uma construção interessante que nós temos aqui. E que construção é essa? É que se nós temos uma hipotenusa valendo 1, o cosseno de um certo ângulo vai ser exatamente o tamanho do cateto adjacente. Vai ser exatamente este tamanho aqui. Então a gente precisa se fixar neste cateto aqui, ó, que é exatamente o cateto adjacente. Na medida que a gente diminui o valor desse ângulo, a hipotenusa tem a mesma medida. Na medida que a gente diminui o ângulo, esse cateto adjacente ele está aumentando. Se eu diminuo mais ainda o ângulo, esse valor do cateto adjacente ele está aumentando, até chegar ao ponto de ele ficar 100% deitado. Nesse caso aqui é 0 grau, e ele vai estar completamente deitado. Então é claro que nós não vamos ter mais um triângulo, mas o cosseno de 0 grau, o que é que está acontecendo aqui? Ó? É que o cateto adjacente ficou com o mesmo tamanho da hipotenusa, que é igual a 1. Então, como o cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, nós temos que o cosseno de 0 será 1 dividido por 1. E o resultado disso, é claro, será 1. Então, o cosseno de 0 é 1. E se nós abrirmos o ângulo? Se nós começarmos a abrir esse ângulo, para, por exemplo, 60 graus, esse cateto aqui, ó, só vamos se fixar no cateto adjacente. Ele vai ficando menor. E se a gente abrir mais ainda, ele vai ficando menor ainda, ao ponto de ele chegar a 90 graus, aqui vai ser 90 graus, e nós não vamos ter mais o cateto adjacente, ele se transformou em 0. Então o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos este tamanho de cateto adjacente, nós temos este cateto adjacente. Quando nós vamos diminuindo o ângulo, esse cateto vai ficando maior, maior, até ficar do tamanho da hipotenusa, e vai valer 1. Já que no caso contrário, a gente aumentando o ângulo, na medida que a gente aumenta o ângulo, o cateto adjacente vai ficando menor e menor, até se transformar apenas num ponto, até se transformar apenas num único ponto. Então ele vai passar de um ponto, vai ficando um pouquinho maior, 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 até se transformar na própria hipotenusa, e vai ter o valor de 1. O cosseno aqui é de 0, o cosseno de 90 graus é igual a 0, e o cosseno de 0 grau é igual a 1. É bom parar um pouquinho, ou rever ou tentar entender isso aqui, porque essa vai ser a base para a gente entender a função cosseno. Então o que é que nós já vimos até agora? Que o cosseno deste ângulo tem a ver com o cateto adjacente. E esse cateto adjacente vai ser exatamente, vai estar assentado no eixo dos x. Então o eixo dos x é o eixo dos cossenos. Assim como o eixo dos y é o eixo dos senos. Aqui, para esse ângulo, nós vamos ter esse tamanho aqui de cosseno.
Na medida que a gente fecha esse ângulo, está aqui, ó, mais fechado, a representação do cosseno dele vai ser este ponto, vai ser maior. Se a gente vai abrindo um pouco mais aqui, ele vai abrindo mais. Até chegar ao ponto de ser 0 grau, e aí ele vai ter a representação máxima, que é de 1. Então, no cosseno, quando nós temos 0 grau, o que é que vai acontecer? O cateto adjacente, ele vai ficar igual à hipotenusa. O cosseno de 0 será o cateto adjacente, que vale 1, sobre a hipotenusa, que também vale 1. Então, o cosseno de 0 será 1, que é toda essa representação aqui, ó. Vamos mudar de cor. No ângulo de 0 grau, o cosseno será todo esse tamanho aqui, que vai valer 1. Então, cosseno de 0 grau será 1. Na medida que a gente aumenta de ângulo, aqui, por exemplo, essa representação do cosseno ela vai ficando menor. Olha ele aqui. Quando nós temos esse ângulo um pouco maior, será essa aqui, ele está diminuindo. E para um ângulo maior ainda, essa representação do cosseno vai ficar menor ainda. Vai ficar só essa pontinha aqui. E quando esse ângulo for aberto 90 graus, tudo isso aqui, então a representação do cosseno será 0. Então nós começamos com o cosseno de 0, que é igual a 1. Na medida que o ângulo foi aumentando para cosseno de 90 graus, a gente foi se aproximando de 0 até chegar ao valor de 0. Então o que acontece? Nós temos um valor aqui de 1 e ele vai diminuindo. 0,86, 0,707, 0,5 até chegar a 0. Já nesse segundo quadrante, o que vai estar acontecendo? Nós vamos ter o ângulo formado assim. E a representação em x do cateto adjacente, esse aqui é o cateto adjacente, é exatamente este tamanho. E na medida que a gente vai aumentando aqui, ele vai aumentando também esse cateto adjacente, até chegar a esse ponto, que o cateto adjacente será tudo isso aqui, e ele equivalerá a 1. Então, novamente, neste ponto aqui, o cateto adjacente será igual à hipotenusa. E a gente vai ter o seguinte, que o cosseno de 180 graus será igual ao cateto adjacente, que vale 1, sobre a hipotenusa, que também vale 1. Então, em 180 graus, o cosseno será 1. Se nós continuarmos, a gente continuando aqui, ó, essa representação em x ela vai diminuindo. Na medida que a gente vai aumentando o ângulo, a representação em x, este tamanho aqui vai diminuindo. Quando a gente chega neste ponto, a representação dele é 0. Então aqui, em 270 graus, o cosseno será 0. Quando a gente abre um pouco mais, a gente está indo nessa direção, o cosseno volta a aumentar. E aumenta um pouco mais, até chegar a esse ponto, que o cosseno vai se aproximando de 1, e finalmente, quando a gente der uma volta completa, o cateto adjacente vai ser igual à hipotenusa. Então, o cosseno de 360 graus, que é uma volta completa, será o cateto adjacente, que vale 1, sobre a hipotenusa, que também vale 1. Então, o cosseno de 360 graus vai valer 1. E agora, marcando esses pontos no gráfico, o que a gente tem? Que o cosseno de 0 grau será igual a todo esse tamanho, que equivale a 1. Então, em 0 grau, nós vamos ter esse tamanho aqui. Então, esse tamanho é de 1, está aqui. Na medida que a gente sobe o ângulo, esse tamanho aqui vai ficando menor. Então, vai ser esse aqui. Então, vai ser um tamanho um pouco menor. À medida que a gente vai subindo mais o ângulo, esse cosseno vai diminuindo, até chegar ao ponto dele ser aqui 90 graus, e a representação dele em x vai ser 0. Então aqui 90 graus, que equivale a π sobre 2, vai ser de 0. Então a gente vai ter uma curva mais ou menos como essa aqui. Já a partir daqui nós vamos ter
essa representação aqui, mas essa representação aqui em x. Vou mudar de cor. A gente abrindo mais, essa representação em x vai começar a aumentar até ela chegar aqui e finalmente neste ponto. E neste ponto aqui, ó, nesta abertura aqui de 180 graus, o cosseno dele vai valer 1, que é essa distância, ó, daqui para cá, vai valer 1. Então, em 180 graus, que é exatamente π, ele vai valer menos 1. Porque nós temos aqui, ó, o valor em x, nós temos 1, vai se aproximando aqui, meio, vai se aproximando aqui de 0, aqui é 0, e aqui valores negativos. Então vamos tendo aqui, ó, menos 0,2, menos 0,5, até chegar a esse extremo aqui que é menos 1. Então, aqui o valor de π será menos 1. Menos 1. E aqui é 1. Então ele vai fazer isso aqui. E na medida que a gente entra agora no terceiro quadrante, ele vai voltar a vir em direção ao zero. Então ele volta aqui em direção ao zero. Chegando neste ponto, nós temos agora que a projeção dele será zero. E ele, finalmente, quando a gente entra no quarto quadrante, ele volta a aumentar. Nós estamos falando desta representação aqui, ó. Aumentando aqui, o valor em x será este aqui. Então ele vai subir até atingir o valor em 2x, que é igual a 360, aqui em 360 graus, nós vamos ter o valor de 1. Então este gráfico será o gráfico da função cosseno. Ele começa em 1, atinge o zero, atinge um valor negativo, volta a subir de novo, até continuar aqui. E se você pergunta, olha, se eu dou mais uma volta? Se você der mais uma volta, ele vem desse ponto, vamos mudar de cor, ele vai descer novamente, cair para esse valor e começar a subir novamente, até parar aqui. Se a gente der uma outra volta, ele vai obedecer esse mesmo comportamento. Ele vai cair, subir de novo e subir aqui. Então, essa função que nós vimos agora foi a função cosseno.